Muito antes da chegada dos europeus, nosso território era ocupado por grupos organizados em extensas redes de comunicação. As estimativas variam de 1 a 8,5 milhões de habitantes para as terras baixas da América do Sul. Se isso for verdade, então um punhado de colonizadores teria logrado a triste façanha de despovoar um continente muito habitado. Os historiadores não diferem ao avaliar a magnitude da catástrofe. Variam nos números. Para alguns, de 1492 a 1650, a América perdeu 1/4 de sua população. Para outros, a queda de população foi da ordem de 95% a 96%. O fato é que um verdadeiro genocídio ocorreu na época do assim chamado descobrimento. Motivos são muitos: doenças desconhecidas, trabalhos forçados, invasão de suas terras. Mas essa política de extermínio e de silenciamento não se resume ao passado. Ao contrário, hoje em dia, a situação continua a mostrar práticas semelhantes. Há um desconhecimento sobre os direitos desses povos indígenas e seus saberes, fundamentais para um mundo mais sustentável, para a preservação da biodiversidade, isso sem esquecer de suas filosofias sobre o mundo em que vivemos e as práticas da floresta. É motivo de imensa satisfação poder conversar com a professora e pesquisadora Manuela Carneiro da Cunha. Ela se graduou em Matemática Pura na Faculté de Sciences Sociales de Paris. Em seguida, passou para Antropologia e foi aluna de Claude Lévi-Strauss. De volta ao Brasil, fez pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas. Ela é professora titular aposentada na Universidade de São Paulo, professora emérita na Universidade de Chicago. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia e atualmente é membro da Academia Brasileira de Ciências. Manuela teve uma atuação muito importante no capítulo sobre direitos indígenas na Constituinte de 1988 e é autora de livros fundamentais para entender as histórias dos índios no Brasil. É também autora de um livro da maior relevância sobre a história dos escravos libertos que retornam à África, chamado Negros Estrangeiros. Eles viram estrangeiros aqui e também por lá. Muito obrigada por sua participação aqui, Manuela. Obrigada por me ter aqui. Bom, Manuela, a questão da terra, como eu falava aqui, foi um tema constante no que se refere às populações indígenas e sua relação com o Estado. Onde se localizam essas terras indígenas atualmente no Brasil e por que essa distribuição espacial? A partir de meados do século XIX, realmente é a questão da terra que se torna central, né? Hoje em dia, mais da metade, 55% dos índios no Brasil moram na Amazônia. Agora, 45%, que não é muito, moram nas zonas de ocupação mais antiga, que são o Nordeste e o Sul, né, do país. Quando você olha no mapa, você vê que a grande maioria das terras estão na Amazônia, né? Por quê? A razão é evidente. Os lugares que foram colonizados há mais tempo foram os que empurraram os índios para ir diminuindo os seus territórios, né? Quando você chega na Amazônia, que era, digamos, a última fronteira do Brasil, nesse momento, quer dizer, primeiro, há uma consciência mais aguda dos direitos dos índios, e há também uma consciência da importância deles não só como concidadãos, mas também como contribuindo para a preservação da Amazônia. Poderia especificar um pouquinho mais qual é a contribuição e a importância desses povos indígenas para a conservação da floresta em pé? Olha, se você olhar o mapa, ou as imagens de satélite do Parque Indígena do Xingu, você vê imediatamente a diferença flagrante entre o desmatamento nesse parque indígena e no entorno, não é? Basta ver que entre 2000, 2007 e 2014 você tem um desmatamento crescente em volta, não é, do Parque Indígena do Xingu e de toda aquela região do Xingu que pega o Alto Xingu e o Médio, não é?
e você tem uma ilha de preservação no Parque Indígena do Xingu. Bom, isso não é exceção, isso é regra. Esse tema veio à baila, pelo menos na agenda política nacional, muito com a Constituição de 1988, que é considerado um marco nesse sentido. Mas parece que no momento atual a gente pode dizer que essa Constituição vem sofrendo uma série de ataques dos três poderes, né? Como você mesmo chamou a atenção. Poderia nos explicar um pouquinho o que é que está acontecendo? Realmente, a Constituição de 88 foi um marco, né? E foi um marco não tanto porque teria inovado, mas porque foi mais explícita. Tá? Direta. Foi direta, mas os direitos dos índios às suas terras remontam à colônia e a fórmula que está hoje na Constituição, ela remonta a João Mendes Júnior, que foi o autor do primeiro Código Civil. O João Mendes Júnior diz que os índios têm direitos originários sobre suas terras. É exatamente o que consta agora do artigo 231 da Constituição Federal. Né? Agora, lá foi também um marco, porque lá se chegou, já desde essa época, o grande problema já não eram diretamente as terras em si, mas era possibilidade de hidrelétricas e possibilidade de mineração em áreas indígenas. Era essa é a questão. A grande questão. E nesse momento, em 1988, se chegou a um compromisso que, aliás, foi muito interessante, porque a Coordenação Nacional dos Geólogos, por exemplo, se opôs, na época, aos interesses das companhias mineradoras. E disseram, não, nós vamos defender que não se possa minerar em área indígena, porque não existe uma segunda colheita de minérios, só existe uma. Uma só. E então vamos fazer das terras indígenas a nossa reserva mineral. Não é? E foi feito um acordo. Esse acordo foi o seguinte: mineração em área indígena e hidrelétrica impactando a área indígena só em último recurso. O que isso significa? Só autorizado pelo Congresso, caso a caso, não é? E depois de se perceber que não existiria alternativa. Outra possibilidade. É isso tudo agora que está sob ataque, porque agora o legislativo está nas mãos de pecuaristas, do agronegócio, em grande, digamos, entendimento com uma área evangélica também, estão querendo destruir todos esses direitos. Essa PEC 215, né, é um tiro de canhão que espero que não passe, porque seria realmente o fim de uma longa tradição de direitos indígenas. Mais um ataque frontal aos direitos indígenas é o chamado marco temporal. O que é isso? É interpretar que os direitos territoriais dos índios só são válidos se os índios estivessem lá no dia da promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro. Senão, não. Então, senão, não. Acontece que existe uma coisa chamada esbulho, violência, né? E esse marco temporal está dirigido diretamente aos índios do Mato Grosso do Sul e do oeste do Paraná, que foram desalojados a partir da marcha para o oeste que o Getúlio Vargas empreendeu na década de 40, né? e que foram concentrados, esbulhados,
com enorme violência, né, e que estão reclamando seus direitos. Hoje tem se falado muito do relatório Figueiredo de 1967, cujo paradeiro dizia-se era ignorado, e que a Comissão Nacional da Verdade, com a qual você também auxiliou aqui, você pode nos contar como, retomou esse tema das grandes violações dos direitos humanos, em específico ocorridas com os índios de 46 a 88, né? E como a gente vê, com essa discussão do marco temporal, estamos com essa questão ainda, né? Estamos não diretamente. É passado, certo? Não é passado, e você vê o que está acontecendo hoje, justamente no Mato Grosso do Sul e no oeste do Paraná, é uma guerra. Quer dizer, tem milícias privadas atacando os índios, tem assassinatos de índios aos montes, tem suicídios de jovens índios aos montes. Quer dizer, é um Estado em pé de guerra. É um Estado em pé de guerra. Tem que se chegar a paz, né? Então você vê que essa ofensiva sobre os direitos dos índios, os direitos constitucionais, é generalizada. Até é uma história continuada, né? Até agora, em geral, a justiça ainda era o último refúgio, né, dos direitos dos índios. Mas agora nós temos o Legislativo, o Executivo e uma parte do Supremo Tribunal Federal, né, contra os direitos indígenas. Você também está fazendo parte de uma força-tarefa, né, sobre o conhecimento de povos indígenas e comunidades locais, do IPBS, né, que é a Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e do Serviços Ecossistêmicos. E eu queria te perguntar um pouco sobre conhecimentos, né? Os índios realmente conhecem a diversidade dos seus territórios, né? E qual é a contribuição desses povos, né, para um Brasil, que estamos falando aqui, um Brasil da contemporaneidade? Olha, que eles conhecem a fundo, não há dúvida, posso te dar um monte de exemplos. Vou me restringir a os Baniwa, que moram no Rio Içana, no Alto Rio Negro, distinguem 53 tipos de paisagem, tá? Onde um ecólogo, né, distingue muito menos, né? Distingue talvez 10 ou 12. Né? Isso é verdade em geral. Quer dizer, eles têm um conhecimento muito fino do seu território. O primeiro que fez um levantamento desse conhecimento, assim, de uma forma mais sistemática, foi um grande botânico, o Gillian Prance, que mostrou que os Kayapó, né, usam mais ou menos 95% das espécies florestais que existem no seu território. Os Tembé, mesma coisa. Quer dizer, e desde então essa evidência tem se acumulado. Então há um conhecimento muito fino, muito importante, muito precioso, sobretudo agora que está se perdendo, não é? Muita biodiversidade. E há outro ponto muito importante, que é o seguinte, que é a contribuição dos povos indígenas para a agrobiodiversidade, que é a diversidade das plantas cultivadas. Isso, no momento de mudança climática, como estamos passando, é da maior importância. Então, você vê o amendoim, mandioca, o guaraná, enfim, o piqui. Temos uma série de plantas importantíssimas, cuja diversidade existe porque existem povos indígenas que a cultivam, né? Então, numa área que eu trabalhei, que é no Médio Rio Negro, há mais de 100 variedades de mandioca. Não é? Por quê? Porque o sistema agrícola tradicional, não é feito de tal modo que ele produz diversidade. E essa diversidade é fundamental como uma garantia, é um seguro. É um seguro diante da mudança climática, que vamos ter alimentos que vão resistir ao aquecimento global, que vão resistir às mudanças gerais. Então, isso é uma contribuição fundamental. Bom, eu conversei aqui, tive essa aula com a Manuela Carneiro da Cunha. Muito obrigada de verdade. Obrigada a você, Miri. Você de casa, eu agradeço muito pela companhia. Todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. Até a próxima e tchau!